E aí, gente, vamos continuar. Segundo tempo, a pegada ecológica, nosso estilo de vida que deixa a marca no planeta. Vamos lá. Você já pensou se o seu estilo de vida impacta a natureza? Sua alimentação, seu transporte, sua vestimenta, seus passeios, sua casa. Tudo causa um impacto no meio ambiente. Existe uma forma de quantificar esse impacto, a pegada ecológica, que mede a quantidade de recursos naturais renováveis para manter nosso estilo de vida. Sob o ponto de vista coletivo, o cálculo da pegada de uma cidade, um estado ou um país tem por missão melhorar a gestão pública e mobilizar a população a rever os seus hábitos. Durante a Rio+20 foi revelada a pegada ecológica média do estado de São Paulo, que é de 3,52 hectares globais por pessoa, e de sua capital, a cidade de São Paulo, que é de 4,38. Isso significa dizer que se todas as pessoas do planeta consumissem de forma semelhante aos paulistas, seriam necessários quase 2 planetas para sustentar esse estilo de vida. Você sabe qual é a sua pegada ecológica? O quanto você impacta o meio ambiente se você trocar o celular a cada novo modelo, usar seu carro para se locomover diariamente, comer carne todos os dias? Com certeza o valor será alto. Procure descobrir qual sua pegada ecológica e repense seu estilo de vida. E se pergunte: que mundo deixarei para mim? Gente, já pensou, né, na quantidade, no espaço que a gente vai ter que ter para guardar e depositar, né, tudo aquilo que a gente produz de resíduo? É algo inimaginável, mas é verdade, a gente consome demais. É importante consumir de uma outra forma, né? É bem importante. Veja o exemplo do menino aí do lixo, né? Então a gente deve consumir de outra forma. Então ela foi criada para calcular o quanto de recursos da natureza utilizamos para sustentar o nosso estilo de vida. Assim, por meio de um simples cálculo, podemos saber se a nossa forma de viver está de acordo com a capacidade do planeta em oferecer e renovar seus recursos, absorvendo os resíduos que geramos. Mas é para pensar, tem um consumo consciente, né? E o que a gente, continuando com a pegada, o que é a pegada? Né? A pegada é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais, expressadas em hectares globais. Permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Um hectare global significa um hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano. A fonte é da WWF, né, que faz um trabalho bem legal e tem até um cálculo do qual eu vou compartilhar com vocês no final da unidade. Já a biocapacidade representa a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os resíduos gerados pelo ser humano. Então, o planeta tem uma capacidade, né, de retornar os bens que ele pode, né, os recursos naturais, e ele tem uma capacidade de regenerar isso. Se a gente aumentar muito a capacidade da produção do ecossistema, e a gente também vai produzir mais lixo, né? Vai desgastar mais ele. Então tem que prestar atenção nisso também. Então a pegada contabiliza os recursos naturais biológicos renováveis: grãos, vegetais, carnes, peixe, madeira, fibra, energia renovável. Eles estão ligados às áreas de agricultura, pastagem, floresta, pesca, área construída e absorção do CO2. A pegada de uma pessoa, de um estado, de um país, né,
corresponde ao tamanho da área produtiva de terra e de mar necessária para gerar os produtos e bens, serviços que sustentam determinado estilo de vida. Então, aqueles hectares globais que a gente falou anteriormente. E a pegada tem alguns componentes. O carbono, que é o maior elemento aqui no planeta, representa a extensão de áreas florestais capazes de sequestrar emissões de CO2 derivadas de queima de combustíveis fósseis, excluindo-se a parcela absorvida pelos oceanos, que provoca a acidificação. Áreas de cultivo representa a extensão de áreas de cultivo usada para a produção de alimentos e fibras para consumo humano, bem como a produção de ração para o gado, oleaginosas e borracha. Pastagem representa a extensão de áreas, pastagens utilizadas para a criação de gado de corte leiteiro e para a produção de couro e produtos de lã. Esses são componentes da pegada. Também as florestas, que representam a extensão de áreas florestais necessárias para o fornecimento de produtos madeireiros, celulose e lenha. Também as áreas construídas e os estoques pesqueiros, que interessam a vocês, né? Calculado a partir da estimativa da produção primária necessária para sustentar os peixes e mariscos capturados, com base em dados de captura relativos a espécies marinhas e de água doce. E esquecemos a área construída, que representa a extensão de áreas cobertas por infraestrutura humana, inclusive transportes, habitação, indústrias, reservatórios para geração de energia elétrica. Então, as ações antropogênicas. Legal? Continuando aqui com a ideia que o alimento ele tem uma influência muito grande na pegada. Então, para assegurar as nossas condições favoráveis à vida, precisamos viver de acordo com a capacidade do planeta. E muitas vezes não fazemos, né? Porque se for pela gente, igual está aí no texto, de acordo com a terra, pode fornecer e não o que gostaríamos que ela fornecesse. Então a gente às vezes quer mais da terra do que ela pode nos fornecer. Avaliar até que ponto o nosso impacto já ultrapassou o limite é essencial, pois só assim podemos saber se vivemos de forma sustentável. Então, de repente, as pessoas se alimentam de determinado bem natural, né, recurso natural que está acabando, está sumindo, e eles continuam. Foi assim com a baleia, eles pararam de consumir carne de baleia, as baleias estão voltando. Então a gente tem que pensar bem, saber como e o que a gente está comendo. Então, para isso tem um consumo consciente, que tem 6 perguntinhas aí básicas: por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar. Importante a gente pensar no descarte, né? A gente não quer tornar um planeta um depósito de lixo. Qual a diferença entre consumir de forma responsável e consciente e consumir de forma excessiva ou inútil? Quer saber qual é? É só um minutinho da sua atenção. Eu sou Paulo Oliveira e estamos começando mais um Minuto Ambiental. Consumir exageradamente é um hábito adquirido ao longo de décadas pelo estímulo de campanhas publicitárias convincentes que nos incitam a desejar cada vez mais bens e produtos. Pessoas, empresas e governos contribuirão para a preservação dos recursos naturais, escolhendo corretamente o que vão consumir, selecionando os que produzem de forma ambientalmente responsável, avaliando o impacto de descarte no meio ambiente, procurando a melhor relação entre preço, qualidade e durabilidade. O consumo consciente diminui o uso de embalagens, evita o descarte, a utilização dos recursos hídricos e da energia. Consumir conscientemente significa reduzir e reaproveitar, separar resíduos para coleta seletiva e refletir sobre os próprios hábitos. Então agora eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né, fazer um exercício aí.
qual a relação entre o seu cotidiano e o meio ambiente, ou seja, qual que é o nosso estilo de vida que influencia no meio ambiente. Você já parou para pensar nisso? Pense então e pesquisa qual o seu gasto mensal com diferentes insumos. O gasto diário com água em litros dia vezes 30, né? Então você pode imaginar aí, na sua casa tem 5 pessoas, quanto que gasta de quantos banhos por dia, quantos que eu tomo, divide a conta pelo número de pessoas e tenta encontrar o seu gasto mensal. O gasto de energia elétrica, né? Então você pode ver o consumo e dividir pelo número de pessoas da sua casa e ver qual que é o seu gasto, né? Mas lembra que em quilowatts. O gasto do consumo e descarte de alimentos e embalagem. Então a quantidade de lixo que produz, essa daí é um exercício. Acompanhar o lixo da sua casa uns 3, 4 dias para você estimar o por dia para poder calcular por mês, né? O gasto diário seria você olhar em quilowatts, acorda de manhã, vê lá quantos quilowatts está, marca no relógio, no dia seguinte, no mesmo horário, marca, faz o cálculo e a conta com 1000 quilowatts por dia. Então eu gastei 3.000, 2.000 num dia, quanto que eu vou gastar em 30 dias? E divide no final pelo número de pessoas. Legal? Então vocês façam isso aí, que é um bom exercício. Já começa a desenvolver, né, um consumo consciente das coisas. Continuando com alimentos e a pegada ecológica, das diversas ações que degradam a natureza, a cadeia alimentar e o transporte, são os problemas muito grandes para o planeta. Vamos saber um pouco disso. A gente já falou bastante, né? Mas vai agora dar uma questão básica de números. A alimentação representa 25 a 30% da produção. Na produção de alimentos, representa de 25 a 30% dos gases do efeito estufa presentes na atmosfera. Ou seja, para produzir os alimentos, a gente tem uma produção de gases do efeito estufa. Possui uma cadeia de produção de grande impacto no planeta, da produção ao transporte de alimentos, nos quais estão utilizados maioritariamente veículos movidos a combustíveis fósseis, na produção de alimentos processados e industrializados. Ou seja, então desde lá da fazenda, do sítio, se utiliza veículos para transporte, tratores, caminhões, até chegar às nossas mesas. Muita energia, né? Além da utilização desregulada de pesticidas, desmatamento ilegal, queimadas. Então o alimento quase que é um vilão quando falamos em pegada ecológica. A agropecuária utiliza 70% da água doce disponível no planeta para consumir e garantir os níveis de produção atuais de alimentos. Dá uma olhada aí no gráfico ao lado. Viram? Carne de vaca tá lá liderando. Café também, lá no finalzinho. Não bastasse o impacto gerado pela cadeia da produção alimentar no planeta, ainda temos o desperdício, que aqui no Brasil a gente chama de custo Brasil. Todos os alimentos não aproveitados ao longo da cadeia produtiva representam 1/4 do PIB brasileiro, cerca de 35% de toda produção agrícola vai para o lixo. Então a gente está batendo o recorde esse ano, 230 milhões de toneladas de grãos, quer dizer, 30% disso vai para o lixo. É duro, né? Na prática, isso significa que mais de 10 milhões de toneladas de alimentos poderiam estar na mesa de milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. O gráfico aí demonstra bem. Então, que a gente
tem o desperdício no mercado, na central de abastecimento, o maior é no transporte, no manuseio, e já desde a colheita já tem. O filme também falou disso. Então a gente tem um desperdício significante diário de alimentos, né, 41 mil toneladas, né, que alimentariam 25 milhões de pessoas. E por ano, não dá nem para ler, vocês leiam aí, que é impressionante o nosso desperdício. É algo para se pensar. Então, vamos ter um consumo consciente, gente. Galileu apresenta os números da comida. O que é desperdiçado poderia virar almoço. Metade dos alimentos produzidos no mundo é jogado fora. No Brasil, o desperdício começa no campo. 10% dos alimentos desperdiçados são perdidos na colheita. 50% durante o manuseio e transporte. 30% perde-se nas centrais de abastecimento como Ceasa. E o desperdício não para. Em casa, acontecem 10% das perdas. Só nas feiras do estado de São Paulo, mais de 1.000 toneladas de alimentos vão para o lixo todos os dias. Olha a laranja, olha a laranja. 22% vão para o lixo. 40% dos morangos e bananas também. Vamos desperdiçar 30% das melancias, 25% de abacaxis, 25% das mangas, 26% dos abacates e 21% dos mamões. Tudo no lixo! Com as verduras e legumes não é diferente. Pela falta de cuidado dos consumidores ou armazenamento ruim, muita comida é jogada fora. Cada brasileiro compra 37 quilos de hortaliças por ano, mas joga no lixo 28 quilos delas. Jogamos mais fora do que comemos. O desperdício de frutas causa um prejuízo de 2,2 bilhões de dólares para o Brasil por ano. Daria para alimentar por um mês todos os famintos da América Latina e mais a população do Líbano. 1/3 de tudo que compramos vai para o lixo. A comida que jogamos fora diariamente no Brasil daria para 1/5 da população tomar café, almoçar e jantar. Uma família de classe média joga fora meio quilo de alimento por dia, ou um prato feito inteirinho. E no mundo a coisa anda pior. Em um ano, a comida jogada fora só nos Estados Unidos e Europa poderia alimentar 3 vezes a população mundial pelo mesmo tempo. Então, do total do desperdício do país, né, o filme mostra bem isso, 10% ocorre durante a colheita, 50%, isso são os dados, né? No relatório, o desperdício de alimento é o terceiro maior emissor de CO2 do mundo e também no outro relatório da pegada de desperdício alimentar da FAO, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Estima-se que a emissão de carbono dos alimentos desperdiçados equivale a 3,3 bilhões de toneladas de dióxido por ano. Então a redução do desperdício não só evitaria a pressão sobre os recursos escassos, mas também diminuiria a necessidade de aumentar a produção de alimento em 60%, a fim de atender a demanda da população em 2050, que deve chegar a mais de 9 bilhões de pessoas, né? A FAO estima o custo de desperdício de alimentos, excluindo peixes e frutos do mar, em cerca de 750 bilhões de dólares por ano, com base no preço das produções. É muito ruim a gente saber disso diante de tantas pessoas que precisam, né? Que necessitam. E o transporte? O aquecimento global é causado em grande parte pelos gases de combustão dos motores dos automóveis, caminhões, todos os tipos de veículos, né, de combustão. Por isso, o transporte sustentável tem de utilizar a energia de maneira eficaz, ou seja, a gente só deve usar esse tipo
equipamento, digamos, né, que tem motor a combustão quando realmente precisar, e transportar o máximo de carga possível, gastando o mínimo de combustível. Então a gente dá um exemplo disso daí. Bicicleta é o melhor dos transportes. Metrô, né? Ônibus, trem, carro e avião, desde que leve muitas pessoas. Todos os meios de transporte, toda a estrutura para a gente ter sustentabilidade no transporte, diz que a gente tem que ser um transporte público, não individual, para a gente reduzir a produção de gases de efeito estufa. O transporte, junto com a agricultura e o aquecimento, são as maiores causas de poluição do ar e emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Mas nem todos emitem a mesma quantidade de CO2. Isso depende principalmente do tipo de combustível utilizado. Observar as emissões de carbono e a distância viajada em diferentes tipos de transporte durante um período de 8 horas ilustra bem essa diferença. Ao contrário do que se pensa, balsas são as mais poluidoras, com emissões de carbono fora da escala. Mais de 2.000 quilos de CO2 são emitidos por passageiro se a balsa funciona uma noite inteira, atravessando uma distância de apenas 400 quilômetros. Aviões se saem melhor, emitindo 750 quilos de CO2 por passageiro, percorrendo 6.500 quilômetros. A quantidade exata varia de acordo com o tipo, a forma, o tipo de carga e as condições climáticas. Em uma viagem de carro com 4 pessoas, cada uma tem uma média de emissão de 270 quilos, atravessando 880 quilômetros. O trem é a forma mais ecologicamente correta de transporte. Um trem de linha emite 72 quilos de CO2 em uma viagem de 1.280 quilômetros. Bicicleta e viagens a pé são as formas mais limpas de transporte, produzindo praticamente zero emissões de carbono. Em 8 horas, um ciclista pode pedalar por 120 quilômetros e um pedestre caminhar por 40 quilômetros. Bem, gente, é isso aí. Então, a gente, nessa introdução ao tema meio ambiente, a gente viu um pouquinho de alguns conceitos e definições de meio ambiente, como é que surgiu esse tema. Então, era algo ligado a questão ambiental, lembra? Então imediatamente se pensou na educação ambiental, já os questionamentos foram acontecendo, né? Surgindo lá com a questão do homem e a biosfera, e em 68 foi caminhando, e hoje a gente tem isso, assunto discutido todos os dias aí na televisão. É o caso, por exemplo, da queimada na Amazônia, né? Então, mas eu espero que a gente tenha dado um recado e que todos tenham recebido. Dá uma olhada, tem um questionário lá para vocês responderem. Vai ter uma próxima aula, da próxima semana já vai estar disponível também. E numa próxima chamada eu vou fazer uma live com vocês para a gente manter um contato. Vou estruturar aqui algo que a gente possa ter um contato. E quem quiser mandar um e-mail, o e-mail está lá tanto no Moodle como no início do filme. Obrigado a todos.